Além de livro, caneca, pôster e várias outras coisas, a gente também tem lingeries na loja da Tati. E aí, você já foi lá conferir? Porque todas elas foram escolhidas a dedo por mim. Corre pra você conhecer que, olha, tá maravilhoso. É só acessar lojadatate.com.br. Antes da gente começar esse vídeo, primeira coisa, por favor, eu preciso te pedir, se inscreve no canal. Eu sei que você está assistindo vários vídeos e ainda não clicou no inscrever-se. É só você clicar aqui, ó, tô te explicando exatamente como que você faz, porque isso faz muita diferença para mim e muda muito pouco para você, então clica, por favor. Batata? Papai te dá, vai lá pedir pro papai uma batata. Papai, eu quero uma batata. Já se foi o disco voador. Oi, gente, estamos aqui hoje para gravar mais uma matéria. Finalmente eu vou responder perguntas que vocês enviaram para mim, ó. Faz tempo, né? Ué. Com uma presença ilustre de alguém que vai e volta o tempo inteiro. Igual um disco voador. Vem cá falar oi, pessoal. Não? Não. Vamos começar pela da KKKKMAS. Quanto KKKKK. Gostaria de saber qual a maior dificuldade que você encontrou até agora na maternidade. Exatamente essa que vocês estão vendo aqui agora. Conseguir conciliar trampo, vida pessoal e tempo com a Clara. Essa foi muito difícil. Outra que é muito difícil também é conseguir dar bronca nela sem dar risada. Porque muitas vezes, bronca assim, tentar explicar, né? Muitas vezes a gente fala pra ela, por favor, não sobe em cima da cadeira. Ela olha pra gente, racha os bicos e fica em pé. Aí eu quero o quê? Fazer um kkk, igual o seu nome aqui na cara dela. Mas não posso, porque eu tenho que ser séria e firme pra ela aprender que se ela ficar em pé na cadeira, ela pode cair e se quebrar, né? Anderson Nunes. Minha filha está com 10 anos. Chegou o momento de falar sobre certos assuntos. Como você pensa que vai ser quando a tua filha chegar nessa idade? Olha, eu acho que a gente vai falar com ela sobre certos assuntos, como diz você, como a gente fala sobre qualquer outro assunto. É o jeito que a gente gosta de fazer as coisas aqui em casa, explicando e deixando claro e não ficando com aquele ar de mistério sobre as coisas, de um dia você vai entender. Não, a gente explica o que a gente sabe e pronto. Mas eu acho também que já tem algumas coisas que você vai fazendo ao longo da vida. Por exemplo, a gente não fica falando pra Clara que a pepeca dela é suja, porque o que você mais vê, tipo, a criança bota a mão no pé e fala pé, bota a mão na perna e fala perna. Na hora que ela leva a mão no pipiu, aí todo mundo fala, tira a mão daí, é sujo. Aqui em casa a gente tenta não fazer isso. Aí eu só falo, é sua pepeca, né? Você já viu sua pepeca? Legal. Igual eu falaria sobre o pé, sobre a mão, sobre a cabeça, sobre qualquer outra coisa. E o principal motivo pelo qual eu quero que as coisas sejam bem naturais e os papos sejam bem naturais é porque, primeiro, não é um bicho de 7 cabeças e segundo, a minha experiência é que quanto mais as pessoas não eram claras comigo e objetivas e ficavam tratando as coisas como se fosse um bicho de 7 cabeças, mais eu tinha curiosidade de procurar saber por mim mesmo. Porque eu pensava, gente, se esse pessoal não pode me falar, deve ser alguma coisa muito interessante. E aí eu acho que você já tirou um problema da frente, né? Fala aí, o que você pagou língua sendo mãe? Eu até falei sobre isso num outro vídeo aqui em que eu falo sobre o vício na galinha pintadinha. Tá aqui nos cards, vai lá assistir depois. Eu acho que foi só nisso, assim. E já deve ter se passado um mês desde que eu gravei o vídeo da galinha pintadinha. Preciso confessar pra vocês que a Clara anda assistindo muito mais desenho no YouTube, na TV e agora também no celular. Ou seja, que estou pagando língua um pouco. Como é quando vai namorar e o boy dá aquela apertada e chupada nas tetas? Vaza? Bom, isso nunca aconteceu aqui em casa porque a gente sempre achou que era uma área meio estranha, então a gente ficava evitando aquela área ali porque eu não queria que aquele negócio remetesse a outras coisas quando vazasse. E vaza, assim. Dependendo da pressão do movimento, já vaza. É meio bizarro, você fica meio que policiando o rolê e é meio estranho também, mas tem um negócio de fetiche também, né? Tem uns caras que gostam de ver o leite saindo, eu acho estranho. Bela Bueno, você estudou e planejou a gravidez. Correto, verdade, tá certinha. Ainda estuda e planeja sobre criação, dicas de livros, referências e tudo mais? Não tem nem tempo, se você quer saber. E mesmo que tivesse, às vezes eu fico achando que a gente fica tentando fazer demais a teoria e saber demais sobre a teoria e esquece da prática. Então, o que eu estudo hoje em dia é observação e pergunto às pessoas como foi com você. Experiências alheias. Aí, o máximo que eu faço de estudo, na real, sobre isso é tipo assim, eu escuto um podcast que chama Aldeia Materna, que é de uma amiga minha, que é a Mila, e ela inclusive fez um episódio lá falando sobre autonomia que eu achei muito interessante. E aí eu escutei aquilo e vi que muitas coisas eu já fazia. Então, basicamente é só isso mesmo. Você tá tendo um senso de roupa suja? Tá legal, hein? Você tá gostando? Mas é isso.
Pelou por causa do balde. Marcele Aquino. Educação. Tem crescido o número de homeschool no Brasil. Pretende adotar o método? Jamais. Se depender de mim, jamais. Por vários motivos, mas o principal deles é que o principal motivo pelo qual eu coloquei a Clara na escolinha cedo, óbvio que um pouco foi porque eu precisava trabalhar também, não estava dando. Um dos dois principais motivos pelos quais eu coloquei a Clara com 10 meses na escolinha foi porque eu comecei a pensar no aniversário de 1 ano dela e pensar se eu ia fazer festa ou não, e eu pensei, gente, mas ela não tem nem amigo, quem que eu vou chamar? Porque a gente mora numa cidade longe de ambas famílias, nossos amigos, em grande maioria, não têm filho, ou os que têm filho, ela não convive tanto, porque é uma idade muito diferente. Aí eu me dei conta que ela não convivia com nenhuma criança da idade dela, e aí eu pensei, pô, uma das coisas que mais faz a criança desenvolver é conviver com crianças da mesma idade, e aí a gente colocou ela na escolinha. E então esse é um dos motivos pelos quais eu não faria homeschool com a Clara. O outro motivo é que eu acho que ela tem que aprender a conviver com todo tipo de diferença, e ela só vai conseguir isso se ela viver em ambientes escolares ao longo da vida dela. Então, não tem porquê. Acho que a escola, mais do que a educação formal, ela ensina a educação social, socioambiental. Então, isso não tem outra coisa que substitua. Musiquinhas que você nem imaginava que conhecia e agora não para de cantar. Teve um dia que eu cantei Lava uma mão, lava a outra enquanto lavava a mão dela, mas essa é uma música que a gente não tinha ouvido ainda, então você remete, né? Você lembra do nada, mas eu já sabia que eu conhecia, então acho que não conta. Mas uma coisa muito curiosa é que desde quando a Clara nasceu, eu ia fazer ela dormir e aí eu queria cantar pra ela, porque toda mãe tem esse rolê de achar que sua voz é linda pra cantar pro seu filho, né? Que é fofo. Coitada da menina, praticamente tô torturando ela. E a única música que me veio na cabeça desde os primeiros dias foi Raça Negra! Evidências. Então é Evidências que eu canto pra ela até hoje em dia, quando eu vou fazer ela dormir. Hoje em dia eu faço muito pouco ela dormir, porque você coloca na cama, ela já dorme sozinha. Mas eu já estive em restaurantes, quando ela era bem bebezinha, sacudindo ela e cantando Evidências entre as mesas, assim. Aí você pensa o que as pessoas achavam de mim, né? Pretende ter outro filho? Olha, galera, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu só consegui voltar pro meu peso original de fábrica antes da Clara, nesse momento. Então, assim, deixa eu curtir mais um pouco, sabe? Porque é bem bom poder usar as roupas que já não me serviam há quase 2 anos. Então, vamos curtir. Esse negócio de ter outro filho, a gente pensa pra mais tarde. Qual o maior desafio até agora pra manter tudo? O canal, a filha e tudo mais? Exatamente a coisa que eu falei no início, saber conciliar. É complicado. Por exemplo, hoje é um feriado, à tarde, a Clara tá em casa o dia todo, eu trabalhei a manhã inteira e agora tô aqui à tarde gravando o vídeo. Então, eu fico nessa de fico um pouquinho com ela, trampo, fico um pouco com ela, trampo, esse tipo de coisa. E eu tenho viajado muito a trabalho também, o que complica mais a minha vida, porque aí eu tô afastada de um jeito ou de outro, né? O que você diria para uma mãe de primeira viagem que ninguém te disse? Puta, eu tenho um vídeo também falando sobre isso, coisas que você precisa saber que ninguém me falou. Tá aqui nos cards, vai lá assistir depois. Eu acho que eu diria, tipo, seu mamilo vai voltar a ficar da cor original, porque eu não sabia. E aí meu mamilo ficou bem escuro e bem enorme, e eu pensava, gente, vai ser assim o resto da minha vida? Não, depois volta. Quando você para de amamentar, vai voltando aos pouquinhos. É um trem idiota? É, mas se você quiser ver umas coisas que não são tão idiotas, vai lá assistir o vídeo que eu citei. Como é a sua relação com seu marido depois da Clara? A gente tá vivendo um problema de celebridades aqui em casa, nesse momento agora, que é o de... como é que chama? Agendas, né? Conciliar agendas, não é? A gente tá tendo dificuldade de conciliar agendas. Ele, por exemplo, vai viajar e ficar 3 meses fora e eu vou ficar com a Clara aqui. E antes disso acontecer, eu tô tendo que adiantar tudo quanto é trabalho que eu tenho que fazer fora para que não gere um conflito com a Clara, eu não tenha que ficar levando ela para todos os lugares, viajando comigo e tudo mais. Então a gente tem se encontrado só nós dois muito pouco, mas é a mesma história com a Clara. A gente se vê muito pouco, fica pouco tempo junto, porque eu gostaria de que ficasse mais, mas o que a gente tenta fazer é aproveitar ao máximo os momentos que a gente tá junto. Então, a gente tá trocando a quantidade de tempo pela qualidade do tempo. Como é a sua relação com a sua sogra e a educação que ela quer dar pra Clarinha? Olha, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa família mora longe daqui da onde a gente mora. Então, os contatos que eles têm são poucos, com a Clara diretamente, pessoalmente. Geralmente, os que têm são por telefone. Então, não tem muito a ver com a educação e tal. A gente conversa e mesmo que ela morasse aqui ou que a minha mãe morasse aqui, a gente não teria esse problema porque elas sempre respeitaram muito a nossa opinião. Então, a nossa relação, ela é de boas. E seria de boas mesmo que eles morassem muito próximos aqui. As poucas coisas que os nossos familiares questionaram em algum momento, a gente explicou qual que era a nossa visão e eles respeitaram, sabe? Graças à sorte, eu acho,
e o quanto as pessoas são maravilhosas, a gente não tem conflitos familiares em relação à educação com a Clara ou nenhum outro tipo de conflito familiar. Então isso facilita muito. E muito importante também, eu respeito muito a opinião da minha sogra, da minha mãe, da minha cunhada, de todo mundo, mesmo que algum dia venha a ser alguma coisa contrária ao que eu penso. Eu acho que isso estabelece muito uma relação boa, sem conflito. Como é pra você ver a Clara crescer e se desenvolver tão rápido? Eles crescem rápido demais. Gente, se tem um clichê da maternidade que, olha, é real mesmo, é um negócio de passa tão rápido. Ontem a menina não tava falando nada. Aí, quer dizer, anteontem. Anteontem a menina tava falando quase nada. Ontem ela voltou da escola falando animal. Eu falei, gente, você tá falando animal mesmo? O que é isso? Será que você tá confundindo as palavras? Ela, animal. Eu falei, gente... É muito fofo, tá ligado? Outro dia ela aprendeu a pular. Aí eu cheguei de viagem e ela chegava na minha frente e ficava pulando, assim. Eu falei, trem gostoso, que vontade de te morder. É muito legal isso, assim. A melhor parte da maternidade, sem sombra de dúvidas, é ver a vida acontecendo na sua frente o tempo inteiro e numa velocidade escalonada incrível, assim. Tipo, num dia você pensa, ai, que bonitinha, aprendeu a falar tchau. No outro ela tá dando bronca no cachorro. Charlie, Charlie, não! Você fala, gente, o que é isso que tá acontecendo aqui? O que foi que eu perdi? Mas você não perdeu nada, só que foi rápido demais. Acabou. Tá bom. Inclusive, já que a Mari falou que ela já tá falando acabou esse vídeo. É o fim desse vídeo. Domingo que vem tem mais um vídeo e nesse próximo eu quero falar sobre os sustos que eu passei com a Clara. Sim, os momentos em que eu pisquei e ela fez alguma coisa que me deixou extremamente apavorada. Eu acho que vocês vão se interessar muito, então já se inscreve no canal pra você não perder, que domingo que vem, 5 horas da tarde, tem vídeo de maternidade.